Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Bilobran, sou engenheiro eletricista e eu ensino técnicos e engenheiros a se tornarem projetistas profissionais de redes de FTTH. Recentemente, no grupo do Facebook, um usuário lá chamado Bruno publicou a seguinte mensagem: Prezados amigos, trabalho com rádio em zonas rurais. Em algumas localidades, existem assentamentos nesse modelo, apenas uma rua. Eu tenho uma ideia e gostaria de tirar uma dúvida com os senhores mais experientes. Seria possível montar uma rede no drop nesse local? A ideia principal, por ser uma comunidade pequena, seria a chegada do link via rádio e entrar em um conversor de mídia, sair o drop para os postes e alimentar CTOs pré-montadas conectorizadas splitter 1:8. E nos clientes colocar conversor de mídia ao invés de ONU. Não penso em rede cabeada, nem metro, nem switch fibra, por ter que alimentar esses equipamentos com energia. A ideia seria desta forma, para evitar OLT por aumentar bastante o valor do projeto e ao mesmo tempo evitar passivos que passam energia. Será o conversor de mídia conseguiria em um único ramal alimentar os conversores de mídia clientes? Vamos analisar por partes o que ele está querendo dizer nesta mensagem, tá? Primeiro, em algumas localidades existem assentamentos neste modelo com apenas uma rua. E ele publicou também uma foto da região em que ele quer atender. Então essa aqui é algo muito comum, né? São vilazinhas urbanas, vilarejos urbanos, condomínios rurais, como você queira chamar, que normalmente são compostos por apenas uma rua, onde você vai ter que fazer um lance de fibra e aí atender com fibra ótica aqui essas casas, tá? No caso do Bruno, a ideia dele seria o quê? Entrar com um link que chega via rádio, eu não faço a menor ideia onde é que fica essa região aqui, mas entrar com um link via rádio e lançar uma fibra nesse único arruamento que existe aqui, lançar uma fibra derivando aqui para a casa dos clientes e fazendo esse atendimento. Ele especificou aqui que seria um atendimento feito com caixas 1:8. Eu vou trocar de tela agora, vou colocar no meu quadro branco onde eu posso fazer alguns rabiscos e voltamos já já. Bom, pessoal, a gente vai fazer um esboço, de um cenário de uma rede aqui que o Bruno poderia executar, tá? Lembrando vocês que esse vídeo aqui não é um projeto completo, pelo amor de Deus, não, é um esboço inicial. A gente quando pega um projeto de rede de fibra ótica para fazer, a gente precisa sentar e analisar o que vai ser feito, né? Quais são as melhores soluções possíveis para a gente poder atender as necessidades do cliente, tá? Então a necessidade imposta para nós ali, que o Bruno compartilhou, seria o quê? Seria atender todos esses clientes aqui com fibra ótica. A ideia do Bruno de utilizar um conversor de mídia, né, é justificável pela questão do tanto de cliente que eu tenho. Eu tenho uma rua numa área rural onde eu tenho aqui em torno de 30 casas, mais ou menos, tá certo? Então eu gastar com uma OLT, gastar 5 mil, 7 mil reais, 10 mil reais com uma OLT, torna pesado. Eu vou acabar não utilizando todos os recursos que aquela OLT vai me fornecer. Fato, realmente vai acontecer isso, tá? Caso seja apenas esta região e não tenha mais casa em lugar nenhum, tá? Mas normalmente em lugares rurais, regiões rurais, você tem uma vilinha aqui, anda mais uns 2 quilômetros, aqui tem outro povoadinho. Então você pode às vezes otimizar, né? Já que vai ter que investir num equipamento caro, você pode otimizar o seu projeto para atender aquelas outras regiões também. E quem vai ter essa nuance é você que faz o projeto. Você que faz projeto, você tem que ter essa expertise, né? Ter esse feeling de olhar, olha, cara, você quer atender só essa região, mas talvez você tenha uma oportunidade aqui que você não está enxergando. Então aproveita e faz tudo de uma vez, e aí o custo vem de uma vez só e você vai pagando isso aos poucos. Claro que isso aqui não vai, né? Não é uma obrigação. Pô, eu não tenho dinheiro, eu quero começar a fazer aos poucos e depois eu vou ampliando. Tudo bem, só que faça isso de forma planejada. Senão vira uma bagunça e aí de vez nada vai funcionar. E aqui é um detalhe, o pessoal tem um pouco de medo de utilizar redes desbalanceadas, porque é uma rede que ela é um pouco mais difícil de se documentar, né? Ela exige uma documentação muito bem precisa, mas uma vez que ela está bem documentada, ela não dá problema. Ela começa a incomodar se você vai fazendo de qualquer jeito, sem planejamento. Planejamento acima de tudo, principalmente em projetos de redes ópticas. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no que o Bruno nos forneceu lá na sua postagem. Então o Bruno colocou esta região, ele não indicou nenhuma região aqui para ser o POP, né, onde ele vai receber aquele link, mas de algum lugar ele tem que receber. Então eu vou partir do princípio, tá? Eu vou partir do princípio e ele vai ter uma torre instalada
mais ou menos nesta região aqui, ó, bem aqui embaixo, perto da estrada. Talvez não seja a melhor localização, mas eu não conheço a topografia do lugar, né? Não sei onde é que ele vai receber esse link, mas imagina que ele recebe o link aqui nessa região. Ele vai receber o seu link nesta antena e aí vai passar uma fibra derivando desta antena e seguindo aqui por toda esta extensão até chegar lá em cima. Vamos tentar fazer isso aqui numa linha reta, tá difícil. Esse psicotécnico aqui eu já estava reprovado. Então vai tentar chegar até lá em cima com apenas um cabo óptico. Ele especificou em utilizar o cabo drop, né? Cabo drop, pessoal, não é o cabo ideal para você utilizar numa rede. O cabo drop é um cabo que você utiliza para atender o seu cliente. É um cabo que não tem suporte à tração, ele não aguenta força, esforço, né? Ele não aguenta esforço. Então não é um cabo ideal para mim poder utilizar para fazer construção de rede, né? Eu posso usar ele para atender cliente, tá? Mas agora utilizar ele como backbone, utilizar como ramal principal, não. Parte lá para um cabo AS, um cabo autossustentado. É aquele cabo que eu utilizo ele para passar nos vãos dos postes. Aquele cabo sim, aquele cabo é feito para isso. Ele tem suporte à tração, ele aguenta interferência do vento, que é bastante, né, as vibrações que o vento causa, tá? Enfim, então cabos adequados, por favor. Ó, então imagina lá que derivou da nossa antena, do nosso sinal de rádio e está seguindo lá para as nossas residências. Pessoal, como que a gente vai saber, né, quantos splitters eu preciso, quantas caixas de atendimento eu vou utilizar? Isso tudo vai depender do projeto, né? Cada projeto é único, você tem que pegar e sentar e analisar o que está acontecendo ali. O Bruno especificou na postagem dele que ele queria utilizar CTOs de 1 para 8, então isso aqui já é um ponto de partida. Ele quer utilizar CTOs para 1 para 8. Poderia utilizar 1 para 16? Poderia. Mas, pessoal, quanto mais portas você tem numa CTO, numa caixa de atendimento, normalmente mais residências você tem para atender com aquela caixa, né? Então, os grandes centros urbanos, onde você tem várias casas, uma do lado da outra, talvez seja interessante utilizar caixas 1 para 16, que não é nosso caso. Veja que as casas aqui, elas estão, de certa forma, mais espalhadas, elas estão numa distância maior entre cada uma delas, né? Nós temos uma rede que se espalha de uma forma maior, ela não está concentrada num único ponto. Então, para mim, é mais vantajoso utilizar uma caixa com menor número de portas. Por quê? Eu vou pegar todas aquelas portas, aqueles clientes que a minha OLT consegue atender e vou esticar ela. Imagina que eu consigo esparramar ela para uma região um pouco maior. Então, vamos partir do princípio que o Bruno já foi lá e já comprou as CTOs. Ele já está com o colote praticamente fechado lá. E ele está decidido que ele vai utilizar CTOs 1 para 8. Beleza, vamos ver agora, com essas CTOs do tipo 1 para 8, o que a gente consegue fazer. O que a gente consegue atender de cliente, como é que a gente vai fazer um projeto na nossa rede. Então, primeira coisa a se fazer, vamos ver quantos clientes possíveis o Bruno tem aqui. Quando a gente for contar as casas, vamos ver quantas casas tem aqui mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 do lado esquerdo, vamos considerar que tem 16 do lado direito também, né? Porque sempre tem uma casinha na frente da outra aqui. Então, ele tem aqui possíveis 32 clientes. Possíveis 32 clientes. E aí o Bruno, ele é o único que está enxergando esse loteamento. O pessoal já pediu lá internet via fibra para um monte de gente e ó, nenhum provedor quer fornecer. Então o Bruno ele quer atender 100%, ele quer ganhar o mercado ali. Eu quero atender 100% desses clientes, eu quero que todos os 32 clientes sejam meus. Não quero deixar nada para a concorrência. Então ele quer atender 100% dessa demanda que existe. Se ele quer atender 100%, então ele vai atender 32 clientes. Se ele quisesse atender em torno de 50%, teria lá mais ou menos 16 clientes. Isso é o que a gente chama de taxa de penetração. Então, vamos imaginar que o Bruno, nesse cenário, ele quer 100% de taxa de penetração. 32 clientes. Ora, se ele tem 32 clientes e ele vai utilizar caixa de 1 para 8, né, cada caixa vai ter 8 portas para atender esses clientes, então ele vai ter lá seus 32 clientes distribuídos em 8 portas, cada uma, né, de cada caixa. Tá? 32 divididos por 8, isso aqui vai ser igual a 4 CTOs. Ou seja, para que o Bruno possa atender essa região, toda essa região, 4 CTOs é suficiente. Tá? Não significa que ele não possa colocar mais, ele pode colocar mais, ele pode expandir isso aqui. Vai que começa a aumentar mais casas. Vai que isso aqui vira um grande centro urbano, com bancos e shoppings, né? E você tem mais clientes aqui para atender. Você vai expandir sua rede. Mas, ó, nessa situação, da forma como está colocado aqui,
4 CTOs de 1 para 8 é suficiente para atender a demanda da região. Beleza? Ótimo. Então já temos que vamos usar caixas de 1 para 8 e a gente vai precisar de 4 caixas de atendimento. Onde que nós vamos colocar essa caixa de atendimento? Gente, é só a gente olhar para a distribuição. Se cada caixa atende até, no máximo, 8 clientes, eu vou tentar distribuir essa caixa numa região que ela pegue 8 clientes, tá? Vamos contar aqui mais ou menos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, teria uma divisão fictícia, é claro, mas aqui eu teria uma CTO, tá? CTO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui não tem 8, então mais ou menos aqui, vamos deixar uma porta livre. CTO, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos aqui, ó. CTO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, CTO também, tá? Bem certinho aqui, 4 caixas distribuídas de uma forma proporcional. Vamos colocar aqui que essa aqui vai ser a CTO 01, CTO 01, essa aqui vai ser a CTO 02, essa aqui vai ser a minha CTO 03 e essa aqui vai ser a minha CTO 04. Então veja, 4 caixas de atendimento. Qual rede eu vou usar? Uma rede balanceada ou desbalanceada? Pessoal, nesse cenário, rede desbalanceada. Rede desbalanceada aqui vai te gerar uma economia absurda com relação à fibra ótica. E não tem essa história, mas não dá para expandir. Dá para expandir sim, se você fizer um projeto, né? Projeto que você leve em conta a expansão futura. Então a gente vai partir do princípio aqui que a nossa rede vai ser do tipo desbalanceado. Mas eu só gosto de rede balanceada. Dá para fazer? Pode, não tem problema nenhum, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que seria uma rede desbalanceada. Então vamos partir aqui para uma rede desbalanceada. Desbalanceada. Qual que é a diferença de uma rede balanceada para uma rede desbalanceada? Simples. Rede balanceada, pessoal, vai utilizar sempre vai utilizar splitters balanceados. O que é isso? São splitters onde eu tenho apenas uma entrada, tá? E aquele sinal que está entrando no splitter, eu divido de forma proporcional a mesma quantidade para cada porta. Então, esses splitters que estão dentro das CTOs, splitters do tipo 1 para 8, são splitters balanceados. Eles pegam o sinal que chega lá da OLT, tá, que está chegando lá na nossa distribuição de sinal, e vai dividir exatamente a mesma porcentagem, né, para cada uma das casas. Tá? Isso é um splitter desbalanceado. Isso é um splitter balanceado, né? Quando eu penso numa rede balanceada, eu estou considerando que todos os splitters utilizados na rede, desde o que atende o cliente, quanto aqueles splitters que estão no meu backbone, eles seguem esta premissa: distribuir o sinal de forma proporcional entre cada uma das pernas do splitter. Tá? Qual que é a desvantagem? Isso aqui me ocupa mais pelos de fibra. Eu preciso utilizar mais fibras no meu backbone. Tá? Já a rede desbalanceada, ela permanece utilizando sim os splitters balanceados, que são esses splitters destacados aqui de 1 para 8. São os splitters que vão atender os clientes. Porém, esses splitters serão alimentados por splitters desbalanceados. Splitters desbalanceados, pessoal, eles não vão dividir o sinal de forma proporcional. Né? Eles não vão dividir lá 25% do sinal para cada uma das perninhas. Ele vai ter uma distribuição desbalanceada. Então eu posso ter lá um splitter que seja do tipo 1090, por exemplo. Ou seja, ele vai pegar na entrada 100% do sinal, 10% do sinal ele vai destinar para atender os clientes e os outros 90% do sinal que sobrou, que ficou restante ali, ele passa para a próxima caixa de atendimento. Tá? Agora, na próxima caixa do atendimento, eu considero que aquele sinal que está chegando é 100%. E aí eu vou dividir de novo, tá? Por exemplo, no splitter 2080. Ou seja, eu vou pegar agora 20% desse sinal que está chegando e destino aos meus clientes, tá? E aí divido, né, em 8 partes iguais. E os outros 80% segue para a próxima caixa. E assim por diante, tá? E aí, qual que é o desafio da rede desbalanceada? Por que o pessoal se bate? Porque numa rede desbalanceada, você tem que ver qual combinação de splitters vai te atender. E a combinação, pessoal, ela não é padrão. Cada cenário é um cenário. Você tem que respeitar lá os limites de potência da sua OLT e respeitar os limites de potência lá da sua ONU que está na casa do cliente, certo? Agora, a combinação que você vai colocar é você que vai definir. Veja uma combinação que vai te atender, que vai resolver o seu problema sem fritar a ONU do cliente
ou sem ficar um sinal extremamente atenuado, tá bem? Hoje, nesse vídeo, eu não vou mostrar para vocês como é que faz o cálculo. Se você tem interesse em aprender como que se faz o cálculo de uma rede desbalanceada, comenta aqui embaixo para mim saber, que aí eu produzo um conteúdo específico sobre isso. O nosso foco hoje é entender como é que estruturaria essa rede para daí sim partir para um projeto de cálculo e um projeto definitivo, beleza? Então, ó, rede desbalanceada. Vou pegar o sinal que entra na minha OLT. Então, tá entrando o sinal da OLT que está vindo lá do concentrador, né, vindo lá do nosso link. E esse sinal ele vai sair lá para o nosso DIO e vai entrar num primeiro splitter desbalanceado, tá? Esse splitter, pessoal, por questão de economia, para nós e para o Bruno, é vantajoso incluir ele dentro da CTO. Aproveita na CTO. Aonde eu vou colocar a CTO aqui, por exemplo, ó, já vai estar o meu splitter 1/8, mas também já vai estar o meu primeiro splitter desbalanceado. Imagina que uma parte desse sinal deriva aqui para o meu splitter 1/8, que é o que vai atender os meus clientes, tá bem? E o restante desse sinal deriva lá para a nossa próxima caixa de atendimento. Ficou tudo torto isso aqui, mas acho que está dando para entender, né? Então, imagina que esta aqui seja a minha CTO 01. CTO 01, tá bem? E daqui eu vou puxar para cada uma das casinhas, tá? Ó, tirei uma porcentagem do sinal, distribuí de forma igual para os clientes, para todo mundo ficar feliz, né? E o restante do sinal que está sobrando, manda para outra caixa, tá? Chegou na segunda caixa, eu vou colocar outro splitter do tipo desbalanceado. Esse splitter vai derivar para uma caixa do tipo 1/8, que vai atender as minhas residências, e o restante do sinal vai avançar para a próxima caixa. Esta aqui, pessoal, é a nossa CTO número 02. Tá? CTO número 02. CTO 02, tá certo? E aqui, nosso splitter 1/8. Então, veja, um splitter de 1/8 aqui, da primeira caixa, mais o outro da segunda caixa, 8 mais 8 é 16. Eu já atendi 16 clientes. Agora eu preciso fazer o quê? Mais duas caixas. Então, eu vou colocar na sequência aqui, ó. Mais uma caixa aqui, que deriva para o meu splitter 1/8. Sinal retorna para a fibra e avança para a última caixa aqui, que também vai ter aqui um splitter 1/8. E aqui, ó, vai ficar um pelo morto. Se você quiser expandir depois, você expande, tá? Não tem problema, fica ali ocioso, digamos assim, tá? E aí você só vai ampliando mais caixas de acordo com a sua necessidade, tá? Então, ó, coloquei mais uma caixa horrorosa, né? Mas essa aqui seria a nossa CTO 03, CTO 03. E essa aqui, por fim, a nossa CTO do tipo 04, tá? CTO 04. Beleza? Turma, veja só. Eu utilizei apenas um pelo de fibra, tá? Se eu fosse partir para uma CTO, para um projeto balanceado, eu teria que usar pelo menos uns 2, 3, 4 pelos de fibra aqui, dependendo de quem faz o projeto, né? Com esse projeto desbalanceado, apenas um pelo de fibra. Por que um pelo de fibra? Pessoal, ela funcionaria mais ou menos assim, ó. Imagina que eu tenho uma fibra ótica, deixa eu ver se consigo fazer uma linha reta aqui, vamos fazer uma gambiarra. Imagina que eu tenho um pelo de fibra, tá, que está fazendo esse caminho. Quando eu for fazer a instalação, a execução desse projeto, o que vai acontecer? Ó, eu corto a fibra, derivo isso aqui para dentro do meu splitter desbalanceado, tá? Isso aqui vai lá para o cliente, né? Aliás, vai lá para a CTO, né? Não é para o cliente não, vai lá para a CTO, tá? E também vai ter aqui um splitter horroroso, 1/8, tá? Horroroso do desenho, não que o splitter seja horroroso. E aí aquele sinal que sobrou, aqueles outros 90%, por exemplo, ele retorna para minha fibra aqui, ó. Eu usei um pelo de fibra, eu cortei a fibra, puxei o que eu precisava e retornei utilizando o mesmo pelo de fibra. E aí passa para a segunda caixa, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Cortei a fibra, tá? Cortei a fibra, esse sinal vai entrar no outro splitter, lá da CTO2. Esse sinal, uma parcela dele vai dividir em 8 partes, e a outra parcela retorna para a minha fibra. Então é aqui que se ganha economia numa rede desbalanceada. Eu estou aproveitando o máximo possível da minha fibra ótica, tá? Joia? Então está estruturado mais ou menos aqui como que a gente vai atender. E agora, qual tecnologia utilizar? EPON ou GPON? Aí vai depender do seu bolso, né? Particularmente, redes GPON são melhores, né? Seguem a norma do ITU,
são mais passíveis de expansão, certo? Só que tem um custo muito mais elevado. Talvez não compense neste cenário eu comprar uma OLT de 8 portas, né? GPON 8 portas. Eu vou poder atender 128 clientes por porta, tá? 128 vezes 8 dá 1024 clientes e eu só estou atendendo 32. Olha o desperdício de dinheiro, certo? Então talvez nesse nosso cenário uma OLTzinha do tipo EPON, né? Embora eu não seja muito fã, né? Eu, Gustavo, não seja muito fã, tem quem goste, tá? Mais uma OLTzinha do tipo EPON, tá? A EPON ela atende até 64 clientes por porta, ou seja, uma porta da minha OLT atenderia o dobro disso aqui que a gente esboçou, tá certo? A gente só está usando metade da capacidade de uma porta, e aí o número de portas depende de você, né? Poderia utilizar aqui uma EPON 4 portas, que vai nos dar lá um total de 16 clientes, tá? 16, perdão, total de 256 clientes. Poderia encontrar uma OLT do tipo duas portas EPON, tá? E aí duas portas EPON, eu vou ter 64 mais 64, posso atender 128 clientes, tá certo? Aí depende do cenário, depende da aplicação. Vai te olhar se não tem região para expandir. Se de repente tem uma vilinha ao lado dessa aqui, você pode expandir, parte uma OLT com mais portas. De repente você pode pegar depois prestar um bom serviço, você pega e expande a sua rede para atender a outra região. Beleza? Então, ó, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo e, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana eu posto vídeos novos relacionados a redes de fibra ótica. Então pega lá, compartilha os vídeos com seus colegas e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Um abraço. Fui!